Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu sou a Natália, sou psicóloga. Atualmente eu estou mais na área clínica, atendendo online, presencial. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre dependência emocional, a pedido aí de algumas pessoas que me acompanham aqui no Instagram. Eu pretendo deixar a live salva, né, se tudo correr bem. Então eu preparei alguns tópicos para a gente conversar sobre esse tema aí que foi bem votado no Instagram. Vamos começar então, como a live vai ficar salva, então depois o pessoal que chegar atrasado pode rever o comecinho. Então, eu queria definir para vocês o que é a dependência emocional. Então, quando a gente fala de dependência emocional, é aquela pessoa que vive para o outro, aquela pessoa que é 100% outro, que não consegue respirar, que tem o outro como uma necessidade. Então a pessoa sente até desespero pelo outro, né? Eu tô na minha casa, o outro ainda não me ligou, eu começo a ficar preocupada, eu começo a sentir angústia. Se o outro está fazendo alguma coisa sem mim, eu fico mal porque o outro não está comigo. Então, a dependência emocional é essa necessidade absurda do outro. É como se eu não vivesse sem aquela pessoa. E a dependência emocional, ela pode acontecer em vários âmbitos, né? Não só no relacionamento, né, sexual, afetivo, mas também em relação a amizades, né? Eu não vivo sem aquela minha amiga, se ela tá com outra pessoa eu sofro, eu me sinto angustiada, né? Como se a pessoa pegasse e fizesse do outro o sentido da vida dela. Né? Então, assim, eu só tô bem, só tô feliz quando fulano está do meu lado, quando fulano está comigo. Então, isso caracteriza, esse tipo de comportamento caracteriza uma dependência afetiva. E nesse caso, a pessoa que é dependente emocional, ela sofre tanto que é como se a identidade dela tivesse fragmentada, porque ela não consegue nem falar dela. Porque tudo que ela vai falar dela, o outro está inserido, ela só consegue falar do outro. Então, na dinâmica de relacionamentos mesmo, né? Às vezes eu mesma já atendi casais que têm uma dificuldade de colocar, né, sobre si, joga tudo pro outro. Ah, mas o outro, né, o meu parceiro, o José é assim, o João é assim. E esquece de olhar para si. Né? Então, não é que a pessoa esquece, na verdade, é porque ela não consegue. O olhar da pessoa está tão voltado, né, para o outro, para o objeto da dependência, que ela não consegue olhar para ela. Então, a identidade dela, o eu dela fica fragmentado. Então, ela só consegue se enxergar a partir do outro. Então, ela não consegue, a ponto dela não saber nada dela mesma, ela sabe do outro, né? Que o outro é assim, que o outro é assado, que o José fez isso, o José fez aquilo, mas aí quando você devolve para ela, a pessoa ela tem uma dificuldade tremenda de se enxergar, porque sempre é o outro que está ali, né? Então é um desespero pelo outro, o outro torna-se o sentido da vida dela, né? As emoções são todas voltadas para o outro, se eu vou num lugar o outro não vai comigo, não tá nada bom, né? Então, a dependência emocional, ela caracteriza-se por esse tipo de comportamento. E aí, teve uma pessoa que queria, né? Na verdade, depois eu lendo tudo que vocês colocaram no Instagram, me pediu para falar da codependência, que é diferente, né? E eu decidi falar da dependência porque as duas andam juntas. Né? Então eu vou diferenciar para vocês o que é o codependente do dependente emocional, porque há uma diferença, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, a pessoa que é dependente emocional, ela é 100% outra, ela sente que ela precisa do outro para existir. Né? A minha vida só tem sentido se o outro estiver comigo, se o outro fazer comigo, se estiver do meu lado, né? Então, para eu ter uma existência feliz, eu preciso do outro. Esse é o dependente emocional.
O codependente emocional, ele se alimenta dessa relação do dependente, entenderam? Então, o codependente, ele alimenta da necessidade do outro. Então, por isso que é uma relação patológica, porque o dependente, ele precisa do outro para existir. Já o codependente, ele precisa dessa necessidade de que o outro precise dele, eu preciso sempre ter alguém ali do meu lado que precise de mim para reforçar o meu ego. Não sei se vocês conseguiram entender até aí. Se não conseguiu, vocês podem colocar a perguntinha aí que eu retorno. Então, há uma diferença, pessoal, de dependente e codependente. Vocês pediram aí para que eu falasse, né, Rosenalda, né, sobre a codependência. Então, é uma relação muito patológica, porque o dependente, ele precisa do outro, né, para sobreviver, e o codependente se alimenta dessa necessidade do outro. Então é uma relação, um jogo mesmo muito patológico, certo? A Rúbia complementou, geralmente codependente alimenta a dependência do outro. Exatamente, é isso aí. Então, só para diferenciar. E tudo isso que a gente está conversando tem tudo a ver com o que eu tenho postado nos últimos dias do Instagram, né? Feito lá no nosso grupo de amor próprio, que é a valorização de si, né? Esse olhar para si mesmo, porque o que é o dependente? O dependente, ele tem uma tremenda dificuldade de olhar para si, ele não consegue enxergar a si mesmo. Talvez por traumas de infância, por história de vida, né? Aqui a gente não vai colocar, porque pode ser por infinitos motivos, né? Mas devido a essa dificuldade, ele possui, a pessoa que é dependente, uma tremenda dificuldade para olhar para si. Então, ele passa a viver em função do outro. Então, há uma diferença entre a codependência e a dependência. Um exemplo bem legal para vocês entenderem melhor é a dependência química. Não sei se vocês já se relacionaram com alguém que tem o problema de dependência química, seja de álcool, de drogas. A gente pode assemelhar isso, né? Comparar. A pessoa que é dependente emocional, ela vai ter a mesma relação com as pessoas que a pessoa que tem problema com álcool e drogas possui com o álcool ou com a droga, né? Então é uma relação mesmo muito complicada, porque a pessoa só existe a partir do outro, né? Como se ela delegasse para o outro o sentido da existência dela. Então é bem complexo isso. Então, se você já conviveu com alguém ou conhece alguém que tenha, né, dependência química ou que sofre, vocês sabem da necessidade que o outro tem da droga, o sofrimento que é para o outro, às vezes que ele tem aquela necessidade e luta contra ela, né? A mesma coisa é o dependente emocional. É uma necessidade absurda, um desespero pelo outro, tá? E aí, por isso que a gente fala dessa dificuldade de se reconhecer, da identidade. Então, eu já diferenciei para vocês o que é o dependente e o que é o codependente. Então, até aí, eu já quero fazer uma perguntinha para vocês perceberem o tipo de relações que vocês têm aí com os outros, seja qualquer relação de amizade, namoro, com os pais, né? Que tipo de relação tem sido de vocês, né? Você que está aqui me acompanhando, seguindo comigo, né? Aqui esse bate-papo, você tem alimentado relações do tipo dependentes? Né? Como é que tem sido o seu posicionamento nas relações até aí, do que a gente conversou? Você já esteve numa relação onde você foi dependente ou você foi codependente? Tá? Então, eu acho que aí já tem um ponto muito importante para vocês refletirem aí. Rosenalva, existe se a pessoa estivesse aí do meu lado, sentia desesperada, queria ligar sem parar, só hoje consigo entender. Exatamente, Rosenalda, é isso mesmo, a pessoa fica desesperada pelo outro. Se o outro não atende, eu fico desesperada, eu fico com medo de estar sendo traída ou penso mil e uma coisas, né?
Se o outro não está comigo, eu não me sinto bem, não estou satisfeita, eu só fico feliz quando o outro está comigo. Só que aí a gente questiona, né? Porque é uma necessidade do outro. Não é, até que ponto isso é amor, né? Porque vira uma necessidade, um desespero. Então, isso aí é muito complicado, né? Então, eu quero que vocês pensem sobre a sua forma de amar as pessoas. Como é que tem sido essa forma de amar? É muito interessante, enquanto eu estudava um pouquinho para a gente conversar, né, tem alguns autores dentro da psicologia que falam que nós, nos primeiros anos de vida, internalizamos a nossa forma de amar, o amor dos nossos pais, ali das pessoas que estão conosco mais próximas. Então, como é que foi esse amor para você? Né? Como é que você internalizou isso? Como é que você tem vivido esse amor? Né? Porque aí a gente pode perguntar, Natália, mas quais são as causas? Né? Por que a pessoa é dependente? Aí a gente pode colocar várias causas, dentre elas essa relação aí que eu coloquei para vocês com os pais, né? Esse trauma, né? Essa insegurança, esse apego inseguro aí na infância, né? De não confiar às vezes no amor, de não ter um amor seguro. E aí a gente pode colocar também a baixa autoestima, né? Para a pessoa que se coloca numa relação como dependente, a gente fala de baixa autoestima porque ela não se reconhece. Entra isso que eu já coloquei, a falta de reconhecimento de si indica uma baixa autoestima, uma falta de amor próprio, né? Uma necessidade de controle. Então, tudo isso pode favorecer com que a pessoa seja dependente emocional. Mas é muito interessante, até a gente teve esse comentário aí da Rosenalva, que quando a pessoa descobre, né, que ela não precisa do outro para existir, que ela funciona bem sem o outro, ela se liberta e vai viver a vida feliz, né? Porque a gente não precisa se relacionar com ninguém para ficar bem, né? Acontece que às vezes, não sei se é socialmente ou o que acontece, que fica na nossa cabeça que para a gente ser feliz a gente precisa se relacionar com alguém ou precisa ter uma amizade assim assada, e as coisas não são assim. Então, é uma das coisas, né, que é muito importante, é esse fortalecimento do amor próprio e da autoestima. Porque quanto mais você se conhecer, você estiver fortalecido aí, se amar, ter autoestima, melhor você vai lidar com esse tipo de situação, né? Porque é perigoso essas relações, porque aí, igual eu falei, elas se retroalimentam. Você como dependente, um parceiro como codependente. E aí, vocês ficam nessa dinâmica doentia, até que um resolve se tratar, né? E na hora que esse um resolve se tratar, a cura da sua dificuldade, né? Desenvolve sua autoestima, seu amor próprio. O que ele vai querer? O que ela vai querer? Sair dessa relação, porque já não tem sentido. Ela percebe que o outro já não é o sentido da minha vida. Eu consigo viver sem o outro. Então é muito importante que né, a cura desse movimento aí de dependência do outro, é preciso que você se conheça, é preciso que você se ame, é preciso que você se enxergue, tá? Então o processo é mais ou menos assim. E aí eu já entro no outro tópico que eu coloquei para falar com vocês. Qual a relação de dependência emocional e autoestima? Tudo. Porque quando a pessoa desenvolve sua autoestima, ela se conhece, ela não permanece numa relação que não está boa para ela, né? Como é que eu vou ficar numa relação que o outro quer que eu fique dependente dele? Quer que eu fique ali, mas quer que eu me sinta dependente, ou me trata como uma pessoa dependente, ou eu mesma não me sinto bem, né? Porque quem é feliz, gente, sendo dependente do outro? Acho que não existe pessoa feliz sendo dependente de alguém, ninguém. Né? É muito ruim, a gente não consegue ser livre, né? Se sentir bem, respirar, parece que o outro tem que estar ali, então ninguém é feliz. Então,
pensar nessa questão, pensar em si, olhar para si, se amar, se valorizar, se conhecer é importantíssimo, né, para você sair da relação. Agora, sim, a autoestima tem tudo a ver, porque a autoestima é o valor que a gente atribui a nós mesmos, né? Então, vai envolver os nossos valores, nossas relações, todos os valores que nós atribuímos a nós. Então, se você não se atribui um valor bom, digamos assim, você aceita e tolera qualquer coisa na sua vida. Você concorda comigo? Agora, se você se posiciona, se você tem uma boa autoestima, se você se reconhece, reconhece o seu valor, quem você é, você não vai se submeter a qualquer pessoa e a qualquer tipo de relação. Porque você vai saber se posicionar, saber, olha, eu quero isso tá bom pra mim, isso não tá. Tá certo? Como sair de uma relação de dependência emocional? Vamos lá. Primeira coisa, reconhecer que esse tipo de relação existe. Tem muitas questões que tem pessoas que não reconhecem que tem uma relação de dependência com o outro, né? Tem pessoas que demoram para perceber. Então, o primeiro ponto é essa percepção, essa tomada de consciência. Eu estou numa relação de dependência e eu não quero isso para mim, tá? Um segundo ponto é você fortalecer o seu eu, que é o que a gente está conversando aqui. Descobrir o que você gosta, fazer terapia, né, para te reaproximar de você mesma. É você entender que você não precisa do outro para ser feliz, para viver a sua vida. O outro tem que estar ali para somar com você. Então, a partir do momento que você constrói uma relação hierarquizada, onde você sente que o outro é melhor ou é superior que você precisa dele, algo já está errado. E tem também relações que a partir do momento que o outro decide sair dessa posição de dependência, isso ressoa de certa forma no parceiro ou na parceira e acaba amadurecendo a relação. Agora, existem também relações em que o codependente, né, não dá conta de ver a libertação do dependente, né? O dependente querendo sair da relação e o codependente não dá conta disso e acaba sendo inviável continuar na relação. Mas aí são casos e casos, né? O que eu tô colocando aqui são suposições, são coisas que podem acontecer. Certo? Então, como sair de uma relação? Fortalecer o seu eu, voltar para si, fazer coisas que você gosta, né? Perceber que você é capaz de existir sem o outro, tá? Teve algumas perguntas também que vocês colocaram para mim, que eu vou ler aqui para vocês, para eu poder estar respondendo. Vamos lá. Quais os principais fatores que caracterizam a dependência afetiva? Eu coloquei já no início, né? É aquela pessoa que depende totalmente do outro. O outro é o sentido da vida dela, né? Se o outro não estiver comigo, eu não estou feliz. O foco da minha vida é o outro, né? Eu tô aqui, mas deixa eu saber onde fulano tá. Preciso saber, preciso que ele me ligue, eu preciso controlar tudo. Então, a dependência emocional, ela se caracteriza por essa necessidade de controle, por esse foco do outro, e o sentido da sua vida passa a ser o outro, tá? Então, é como se você tivesse desesperado, uma necessidade pelo outro. Associe com o uso, né, com a pessoa que é dependente químico. O que ele sente pela droga? Fissura, aquele desejo imenso, aquela necessidade, é mais ou menos a mesma coisa. Eu sinto uma necessidade intensa, desesperadora, para ter o outro perto de mim, ou para ter o outro do jeito que eu idealizei, ou do jeito que eu quero, né? Seja ele aqui do meu lado, seja ele me mandando mensagem, me ligando, né? E como eu quero tanto o outro, eu passo a aceitar qualquer coisa, né? Então, isso é que eu quero que vocês reflitam, né, aí junto comigo. Como tem sido a forma de amar de vocês? Seja de amar o outro e seja de receber amor também. Como é que tem sido?
né? Você tem se comportado como uma pessoa dependente ou será que você tem se alimentado de pessoas que são dependentes? Porque são relações muito perigosas. E eu vou falar por quê, porque a gente vai ter uma perguntinha aqui que vai entrar nisso. Agora, a pessoa dependente realmente atrai pessoas com transtorno de personalidade? É sobre isso que eu quero falar. Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, tem até uma frase que fala, eu não sei se é bem essa, mas gambá cheira gambá, né? Mais ou menos isso. Mas nem sempre. O que eu entendo é que se você está vulnerável, é natural que a pessoa, né? Principalmente os psicopatas que têm esse modo de viver sem emoções, eles se sintam atraídos, né? E acabam, às vezes, seduzindo esse tipo de pessoa vulnerável, insegura, né? Que é o dependente. Então, as maiores vítimas de psicopatas podem sim ser pessoas dependentes, tá? Mas não é uma regra. Existem casos de pessoas que são dependentes emocionais que se relacionam com pessoas inseguras, por exemplo. E a pessoa insegura, ela pode também se tornar codependente, porque ela sente esse desejo para alimentar, né, para trazer segurança para ela sente esse desejo de alimentar essa dependência. Só que existem relações também que às vezes, igual eu coloquei aqui, o dependente se curando, né, se colocando no seu lugar, pode ser que a pessoa insegura também se posicione diferente, também queira buscar ajuda. Então isso não é uma regra, mas acontece muito. A maioria das pessoas que chegam ao consultório de psicologia, né, seja mulher por conta de relacionamento, são vítimas, né, de pessoas, às vezes, psicopatas, né? E aí o estrago é muito pior. Por isso que eu bato na tecla, valorizem-se, ame-se, né? Porque só isso que é a solução do negócio, gente. Porque se a gente pegar aí, ó, uma pessoa que tem problemas sérios, igual eu coloquei a psicopatia, a gente se relacionar com uma pessoa dessa que não tem sentimento, o estrago é muito grande para uma pessoa que é dependente, porque ela vê o outro como necessidade e o psicopata ele não tem as emoções, né? Então ele vai acabar com a vida da pessoa. Inclusive, é igual eu tô falando para vocês, quem chega no nosso consultório são as vítimas dessas pessoas, né, que usam dos psicopatas. Então, quem me fez essa pergunta aí, nem sempre o dependente atrai pessoas com transtorno de personalidade, mas às vezes por conta da vulnerabilidade, né, da fraqueza, da insegurança, pessoas que às vezes são mal intencionadas ou têm a psicopatia, elas podem sim, né, se aproximar desse tipo de pessoa para usar, para, né, para alimentar essa codependência aí que eu coloquei, né, esse jogo patológico, porque neurose chama neurose, então o dependente com a codependência. Rosenalva, ele sempre falava que não sentia remorso. Não... Pois é, então, a psicopatia, pessoal, é uma ausência total de sentimentos, né? A pessoa não sente. Então, é preciso muito cuidado. Então, assim, só para esclarecer, nem sempre o dependente emocional, ele vai se relacionar com pessoas doentes, assim, igual um psicopata ou com transtorno de personalidade. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas às vezes não. Às vezes são pessoas inseguras se relacionando com pessoas inseguras. Realmente é muito grave isso que eu coloquei, mas isso acontece, viu? Tem pessoas que já foram detonadas com a autoestima por conta de uma relação com uma pessoa que não tinha um vínculo, não estabelecia uma relação emocional. Mas que bom que a pessoa se levantou, né? E disse, agora chega. Agora eu quero me conhecer, quero me resgatar, não quero isso mais. Então é para isso que a gente tem que olhar, gente. E é por isso que eu tenho trabalhado muito isso aqui no meu Instagram com vocês, a importância da autoestima e do amor próprio. Porque é o seguinte, se você se conhece, se você se valoriza, se você sabe dos seus limites, você sabe o tipo de relação que você quer ou não.
né? E mais uma vez, a gente não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de um amigo, você não precisa de um namorado ou de uma namorada. Você precisa estar bem com você. Se você estiver bem com você, tudo vai ficar bem, né? Você vai saber escolher as pessoas certas, inclusive, né? Eu não tô falando de lei de atração nem nada, gente. Só tô falando que você vai atrair as pessoas certas para sua vida. Por quê? Porque você vai se posicionar. Quando alguém estiver chegando com essa dinâmica de codependência ou de insegurança para você, você vai saber, você vai sentir, você vai perceber, porque você vai estar conectada tanto assim com você, lá dentro de você, que você vai perceber, não, esse tipo de relação não é para mim, eu não quero, eu prefiro me afastar, tá? Então é muito importante esse trabalho que a gente tem feito aqui. Eu evidencio mais uma vez, tá? Busquem se conhecer, valorize a pessoa que você é, né? A sua história, aquilo que você conquistou. Não importa se lá atrás você tenha feito algo que você não gostou, importa de agora para frente. Então valorize aí quem você é. É um livro, né, para ilustrar o que a gente está conversando, que é muito bom. Eu li ele em 2 dias, é excelente, é bem fácil a leitura. É Amar ou Depender, do Walter Rizzo. É uma leitura bem gostosa. Eu super indico ele, tá? Uma leitura fácil, tá? Para vocês aí lerem um pouquinho. Pessoal, então, eu acho que é isso, né? Seja protagonista da vida de vocês. Sejam autores da vida de vocês, não esperem que alguém faça por você. Ninguém vai fazer nada por você. É você mesmo que vai fazer por você. Então se levante da situação que você está, repense as suas relações. Só você pode fazer algo por você, o outro não vai fazer nada. E se fizer também vai ser a partir de uma visão dele, né? De um sentido que tem para ele, que talvez não vai chegar para você como amor ou como sentido ou até mesmo salvação, né? Mas eu acho que é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa até agora sobre o que eu coloquei? Né? É um assunto que é bem objetivo. A Larissa chegando agora, eu vou deixar salva a live, depois você pode dar uma olhadinha, né? Eu esclareci. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, espero que eu tenha sido clara, né? Eu tentei ser o mais objetivo possível, porque é um assunto que eu acho que mexe com a gente. Eu quero que, assim, eu desejo que vocês pensem aí, né? Como é que tem sido a dinâmica da relação de vocês, se vocês estão satisfeitos com o tipo de relação que vocês estão construindo, né? Mas independente disso, comece por você, né? Comece por você, comece se conhecendo, se respeitando, se amando. Esse é o melhor caminho e esse caminho não tem erro, né? Não tem erro porque você vai ser guiada pelo seu coração, né? Por aquilo que você sente. Então, busque autoconhecimento, busque ser protagonista da sua vida, identificar as suas reais necessidades, para que quando você estiver diante de uma dinâmica de dependência, você consiga ver e dizer não. Porque só estando conectada consigo, só se amando, só se respeitando, que você vai dizer, ó, não quero isso para mim não, não quero isso para minha vida, vou embora porque isso não é para mim. Né? Então, o melhor caminho para você sair de uma relação de dependência é você se amando, é você se conhecendo e se respeitando. E é isso que eu desejo para vocês, tá? Então, continuem aí me acompanhando. Quem tá lá no grupo do WhatsApp, né? Muito obrigada e vamos continuar lá que ainda tem muitas reflexões pela frente. Tá certo? Nenhuma dúvida, pessoal? Então, um abraço para vocês, tá? Uma ótima noite.